Olá você que é seguidor do Atual. 5 anos compartilhando a verdade. A nossa equipe está aqui na sede da Eletrobras Distribuição Amazonas, bairro Cachoeirinha, ao lado do mercado conhecido Walter Raiol, e estamos ao lado do presidente, o diretor-presidente, engenheiro eletricista Tarcísio Estefano Rosa, a quem nós agradecemos por estar nos atendendo nessa manhã. O motivo da nossa visita, presidente, é saber como é que está, a princípio, essa situação de zonas em Manaus, bairros em Manaus, ainda com a situação envolvendo o famoso gato, que é o furto de energia. Como está isso na nossa capital? Patrick, esse é o nosso maior desafio e também o nosso maior problema. O gato, além do prejuízo que dá para a própria empresa, ele, é importante que se diga, dá prejuízo a quem paga a conta. A conta de quem paga fica mais cara em função daqueles que não pagam. Além desse custo maior, traz transtorno, deturpa e atrapalha a qualidade da energia. Se você planeja uma rua para ter 100, 200 casas e ao lado dela tem mais 50, mais 100, mais 200 clandestinas, são ligações que retiram energia, provocam oscilações e desligamentos daquela população que não tem nada a ver com a história, mas que está de uma forma irregular. Este é hoje o nosso maior problema, que eu insisto, não é um problema da Amazonas Distribuidora, é um problema também da sociedade e é um problema que afeta aqueles que pagam suas contas em dia. O furto de energia, que é um crime, né? Que acontece na nossa capital, presidente, ele ocorre mais em áreas nobres ou naquela população periférica? Como é que a empresa cataloga isso? Nós temos 69 invasões ou áreas não reguladas, não regularizadas em Manaus, que tem energia. Você não anda em Manaus em lugar nenhum que não tem energia e toda ela sai de alguma empresa única, da Amazonas Distribuidora. O nosso foco tem sido em todas as áreas. Aliás, temos atuado muito pouco para cortar energia em áreas irregulares ou chamadas de invasões. Nós temos atuações com delegacia especializada em todos os níveis, em condomínios um pouco mais simples, em condomínios de luxo, e, infelizmente, encontramos irregularidades em todas as áreas. Em algumas indústrias de médio porte, no comércio, temos muita irregularidade. Então, as nossas ações estão se concentrando primeiro nos maiores, mas ampliando cada vez mais ações. Eu até, Patrick, gostaria de fazer um convite à população. Não é intenção nossa nenhuma de gerar um transtorno ou gerar um constrangimento. Eu sugiro e digo aos nossos clientes ou às pessoas que usam a energia que nos procurem. Nos procurem para regularizar, evitar um contratempo, evitar o constrangimento. Você deve ter percebido, nós temos atuado mais fortemente e cada vez aumentando, e aumentaremos muito mais o número de equipes de fiscalização e de corte. Evita o constrangimento. Dirija-se à empresa. A empresa está, neste momento, com um período de renegociação de dívidas e, da mesma forma, um período, este é todo dia, o ano inteiro, de fazer a ligação correta. Procure a empresa, faça a coisa certa. No item renegociação de dívidas, nós temos muita flexibilidade. Somos flexíveis. Quem quiser negociar não vai sair daqui sem encontrar uma forma de negociar e regularizar a sua situação. No caso de locais com invasões, eu quero até citar uma coisa muito interessante. As pessoas simples nos procuram também. Nós recebemos, às vezes, abaixo-assinados de pessoas escritos de forma bem simples, com o seu nome e o seu telefone. Nós não queremos o gato. Nós queremos ser cidadãos normais, queremos pagar a nossa conta. E aí vem aquilo que nos frustra até. Eu queria explicar. Nós não podemos chegar numa comunidade e colocar o poste e colocar energia se aquele terreno ele não possui posse.
Ele não tem documentação devida. devida. Documentação. Se nós fizermos uma conta e abrir uma conta de energia em quem não é dono do terreno, ele passa a ser o dono. Então, nós somos a última empresa a poder entrar. Nós temos feito um trabalho junto à sociedade organizada no sentido da política, prefeitura, governo, que faça a parte institucional do governo, do poder público, da prefeitura, do Estado, dizendo, olha, vamos regularizar essa área aqui? Vamos dar posse do terreno? Vamos fazer o arruamento correto? Em isso sendo feito, nós da distribuidora temos total interesse e vamos fazer a regularização daquelas casas com energia normal, oficialmente paga e correta. O senhor já se reuniu com autoridades da prefeitura ou do Estado para se colocar à disposição para isso? Já fizemos isso, conversamos até com o próprio governador, que nos informou que vai atuar nessa área. Os deputados, houve uma sessão na Assembleia Legislativa no final de fevereiro, onde nós dissemos o seguinte, traga uma situação desta, converse aqui conosco na Amazônia Distribuidora, vamos regularizar aquela área? Vamos. Entra a prefeitura ou entra o Estado, coloca a rua, normaliza e nós vamos fazer a rede elétrica. Agora, presidente, uma situação que chamou muito a atenção da equipe do Atual é que, ultimamente, a gente tem visto os senhores cortando a energia mesmo de clientes até em áreas nobres. A gente viu restaurante, pizzarias conhecidas, mas, por outro lado, vem uma decisão judicial determinando religar a energia. Como a empresa fica nesse meio? Nós temos que cumprir a lei, e cumprimos a lei. Nós temos um dever de ofício de fazer. Se uma empresa não paga, ou se uma residência não paga, ou se um hotel não paga, nós temos que cortar. Isso, quem está aqui nomeado como diretor, como presidente de uma empresa, é obrigação. Não é mérito, não é nada de mais do diferente do que tem que ser feito. Isso é uma obrigação. Infelizmente, alguns argumentos de algumas residências ou empresas ou um hotel ou qualquer coisa, leva a argumento que dê ao juiz uma liminar proibindo cortar ou exigindo religar, mesmo sem pagar. É difícil para nós entender esse tipo de coisa, mas temos que cumprir. Como é difícil aquele do lado que tem que pagar, verificando do seu lado uma instalação maior ou uma casa maior, não pagando por força de liminar. Mas temos que cumprir decisões judiciais, e o fazemos. O senhor já foi, pela justiça, ameaçado até de prisão, caso não cumprisse a determinação de renegar algo? Sim, a gente vai até um limite há uma determinação. Vamos lá, desligar, e pode ter certeza, se formos desligar ou cortar é porque está devendo, e porque está devendo há um bom tempo, e porque não paga uma fatura atual. Vamos desligar. Como eu falei antes, esse é o nosso ofício. E já houve situação de demorarmos um pouco mais para religar, optando até por pagar uma multa, e ver uma decisão dizer religue ou terá uma ordem de prisão. Isso é um fato. De que forma o presidente da Eletrobras tem se precavido com o seu corpo jurídico? Bom, temos a toda ação pode corresponder uma reação, com um certo limite. É evidente que a justiça é soberana e cumpre. O que nós fazemos é entrar numa tentativa de caçar alguma liminar e uma proteção para os dirigentes, informando o seguinte, o papel dele é este, mas podemos dizer aos juízes, vamos cumprir as determinações. Embora, sou engenheiro, como você falou no início, às vezes fica difícil entender de que se tenha que religar alguém que não paga a conta. Tem aqui os nossos seguidores que estão escrevendo informações muito importantes para a gente. O Pablo Henrique, ele escreveu aqui, tenho uma geladeira, um ventilador, uma televisão e uso carregador de celular, imagino eu. Minha energia vem todo mês R$ 400, pois não tenho como pagar. E ele cita aqui uma palavra que eu não vou dizer, e que é um absurdo. Olha só, vou repetir ao senhor. Ele diz que ele tem uma geladeira, um ventilador e uma televisão e um carregador de celular e a conta é de R$ 400. Tem algo errado?
Pode ter errado, pode ter alguma coisa errada. Ele teria que verificar se a geladeira, e desses todos é o que mais consome, mas se ele não tem um ar-condicionado, a geladeira vem depois. Se ela está sempre limpa e com as portas bem vedadas. Porque se você tiver uma geladeira cheia de gelo no congelador e a porta não veda bem, você pode pagar uma conta desta. Mas recomendo que faça essa consulta aqui à nossa empresa. A gente verifica o medidor dele se está correto, mas preste atenção nos seus equipamentos. Essa conta é alta se a geladeira estiver bem vedada, a porta bem vedada e o congelador mantenha limpo. Quando o congelador tiver com uma espessura demais de gelo, ele fica trabalhando a geladeira, mas não faz efeito que deveria fazer. O Célio Roberto também escreveu algo interessante, aproveitando a presença do senhor aqui conosco. Ele fala, seu Rosa, é assim que ele está lhe chamando. Seu Rosa, como eu faço para regularizar um imóvel para o meu nome? E o último dono já é falecido. Já fui diversas vezes no PAC, não consegui nada. Bom, nós temos que ter documentação para regularizar. Para passar uma conta para alguém pagar, alguém tem que dizer que aquele imóvel agora pertence a ele, ou que ele tem um contrato de aluguel, ou algum documento que lhe dê posse. O papel nosso não pode alguém chegar e dizer, olha, a partir de agora essa conta é minha. E a anterior é de quem? Mas a sugestão é, venha aqui a um posto de atendimento nosso e nós vamos explicar como funciona isso. Tem muito mais perguntas aqui também, uma delas é do Edu, não sei, Edu, sei lá, alguma coisa, Tati Cadu, né? Taticado, não sei, porque Taticado eu lembro que o nome às vezes não é o caso dele, mas coloca alguns nomes assim, que enfim, vou citar só a pergunta do Edu. Energia muito cara, quedas constantes. Como está essa situação de queda de energia, que antes a gente via até manifestação, pessoas queimando pneus, arrastando geladeira velha, reclamando. Eu confesso ao senhor que ultimamente eu não tenho visto mais isso, mas como é que está essa situação de queda de energia constante, segundo ele? Bom, primeiro, eu morei em Manaus de 2010 até 2015, outubro. E aquela época de 10, 11, 12, 13, nós fizemos muitas obras, porque havia sido parado, as ampliações não existiram durante muito tempo. Então, naquela época, nós primeiro, enfrentamos os problemas de falta de rede, e enfrentamos o problema de fazer novas redes e novas subestações, e isso provocava corte para poder trabalhar. É como para asfaltar uma rua, você tira o trânsito de lá, depois vai ficar bom. Fiquei 2 anos morando fora de Manaus, de 15 até 17, e voltei. Eu e qualquer manauara ou que mora aqui em Manaus tem que ter percebido que melhorou e melhorou muito. Resultado das obras que eu falei. Usina nova, Mauá, usina a gás natural de 500 megawatts, 580, é mais que a metade da energia de Manaus. Redes novas, conexão do Leão de Tucuruí, novas subestações, novos alimentadores, mudou. A situação é outra. Se ele tem um caso de interrupções frequentes, eu diria 2 coisas sem saber onde ele mora. Muito provavelmente ele está do lado ou próximo de uma área com assentamento, ou com ligações clandestinas, ou uma nova localidade como uma invasão. Ou que foi invasão um dia e hoje é um bairro grande. Essa é a única explicação. Fora disso, que ele também ligue, pode mandar para você, Patrick, o número da unidade, uma foto da conta dele, que nós vamos verificar o que se passa nessa região. Não é mais o natural em Manaus ter interrupções frequentes. O senhor, e eu já estou encerrando a nossa entrevista, o senhor falou agora há pouco sobre Leão de Tucuruí, e a gente lembra do que aconteceu em Roraima, aquele conflito com Venezuela e corta energia que abastece o Estado brasileiro, o Estado de Roraima lá. E eu lembro que a Eletrobras, Amazonas Energia, surgiu alguma notícia de que, pela questão da interligação futura com Tucuruí, poderá auxiliar lá os irmãos de Roraima. Em que situação está isso? Bom, o governo federal determinou
que se iniciem logo os estudos e a licitação para a construção de uma linha que vai interligar Manaus a Boa Vista. Porque Boa Vista é o último estado que não é interligado ao sistema nacional, sistema interligado nacional. É sim, ou deveria ser, alimentado por energia vinda da Venezuela, ou usinas locais. Na atual crise da Venezuela, o próprio país está sem energia, e Roraima, como está conectado à Venezuela, está sofrendo bastante, sendo atendido por usinas térmicas a diesel hoje. Então, o projeto de interligação Boa Vista-Manaus vai sair do papel e terá aí uma condição nova, que é a que Manaus tem hoje. Tem um prazo para esse projeto sair do papel, presidente? Não conheço o prazo, mas a última leitura que fiz junto ao Ministério de Minas e Energia, que dentro desse ano se iniciem as obras. Bem, a gente falou sobre essa questão muito da energia que é furtada, a ação de delegacias que recebem as informações da Eletrobras, mas enquanto a renegociação das dívidas, as pessoas que têm dívidas e esperam uma campanha que geralmente acontece pela própria empresa, como é que está isso? Na última semana, há 2 semanas na Assembleia Legislativa, num evento conjunto com o PROCON Manaus, PROCON Amazonas e entidades que cuidam de defesa do consumidor, nós decidimos participar de uma campanha agora que está em curso, em vários locais renegociando. O nosso objetivo é, nos procure que nós vamos buscar uma solução de renegociação. É evidente que nós temos alguns limites. Não dá para a pessoa dizer, eu vou pagar R$1 agora, um no mês que vem e o outro depois. Isso já não é uma renegociação. Mas nós temos muita flexibilização e teremos flexibilidade para atender aqueles que querem regularizar a sua situação. Serão bem-vindos e bem recebidos. Diretor-presidente da Eletrobras Distribuição Amazonas, engenheiro eletricista Tarcísio Stefano Rosa, muito obrigado por atender a equipe do Atual nesta manhã, que já está no início do que o pessoal chama de tarde, né? A gente agradece ao senhor, muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade e é nosso papel trazer informações à sociedade e melhorar a qualidade de energia. Naquele seu ouvinte ou internauta que falou das interrupções, que nos traga o número da conta, que nós vamos olhar com muita atenção aquele local. E eu tenho certeza que é um ponto muito específico. Muito obrigado. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual 5 anos, compartilhando a verdade.